E quantos são os sacerdotes, meus irmãos, que já estão se encaminhando para isso, né? Já estão, na verdade, ajudando o anticristo, em vez de preparar o povo para a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. Eles estão dando corda para o inimigo com suas atitudes mesquinhas, com suas atitudes que envergonham o Evangelho e a Santa Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais uma catequese para nosso programa, Padre Cléristo. Hoje a igreja celebra o dia de São José de Cupertino, que vou falar um pouquinho desse santo místico que foi um grande santo da nossa igreja. Então vamos começar nossos trabalhos, traçando sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a misericórdia de Deus, o amor da Virgem Maria esteja presente na sua vida, na vida da sua família. Gostaria de rezar agora uma Ave Maria para que a Santíssima Virgem Maria nos cubra com seu manto sagrado, a mim, a vocês todos que vão ouvir esta catequese hoje muito importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar hoje o parágrafo 675 do Catecismo, que fala da apostasia, a perca de fé, a aprovação final e definitiva da Santa Igreja. Mas, antes de eu ler esse parágrafo, hoje a nossa catequese será bem breve, eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho da Palavra de Deus, que está em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3. Não vos deixeis enganar, de modo algum, por pessoas alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? São Paulo apóstolo escrevendo aqui esta carta, esta exortação à comunidade de Tessalonicenses. Então, se vocês têm o catecismo na casa de vocês, esse amarelinho, promulgado por São João Paulo II, vocês também poderão conferir. É o nosso tema da nossa catequese hoje, que é de muita importância e de muita relevância. Aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes, a perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra. Desvenderá o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo, no lugar de Deus e do seu Messias, que veio na carne. Então, o que o Catecismo está dizendo aqui é o que está na Palavra de Deus, do livro do Tessalonicenses 2, que eu acabei de ler aqui para vocês. Eu abri essa catequese lendo este pequeno versículo bíblico, porque é de grande importância para nós. Então estamos, amados irmãos e irmãs, vivendo nesses tempos tribulosos, nesses tempos de tribulações, nesse tempo de perca de fé. A apostasia, como Nossa Senhora explicou para o padre Stefano Gobbi, e em todas as mensagens que ela dá, é a perca de fé. As pessoas que estão perdendo a sua fé na igreja, nos padres, no sacramento, o inimigo desmoralizando a figura dos padres, a figura da igreja, para que as pessoas não tenham mais credibilidade nessa instituição sagrada e divina que foi fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse o Papa Bento XVI, a igreja existe para barrar o poder de Satanás, para barrar a força do inferno. Mas nós sabemos que Jesus fez uma promessa. As portas do inferno não irão prevalecer
contra a igreja. Também Nossa Senhora em La Salette falou que o anticristo sentará no lugar de Deus lá em Roma. Então, alguns pastores protestantes fazem uma exegese bíblica desse texto, mas acusando a Igreja Católica, acusando até mesmo o Papa, que o Papa é a besta fera. Não tem nada a ver com isso. E se o Papa um dia for a besta fera, não será o Papa verdadeiro, será o falso profeta, o anticristo. E quando isto acontecer, nós não poderemos mais ficar na igreja. Quando eu digo ficar na igreja, é nos templos. Aí nós vamos ter que viver no deserto, como disse a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que nós vamos precisar nos afastar da instituição igreja, por causa da impostura religiosa que o anticristo vai submeter a todos os crentes. E isso vai atingir não só a igreja católica, mas as pessoas de outras religiões também. Então ele, o anticristo, terá o controle de tudo, de absolutamente tudo, neste mundo, inclusive o controle das religiões cristã e não cristã. Vocês estão vendo aí, nos sinais dos tempos, né, esses encontros que esses líderes religiosos fazem, né, e o que é que eles tratam aí nesses encontros. Já o anticristo, ele já está na surdina. Ele já está agindo em todas as esferas da sociedade com seu sustentáculo. Só falta a sua manifestação pública, como nos diz a palavra de Deus. E ele vai se colocar no lugar de Cristo, trazendo uma solução aparente para todos os problemas do mundo inteiro, da sociedade. O problema da economia, o problema da fome, os conflitos. Ele vai apaziguar a paz, ele vai trazer uma paz, uma falsa paz para o mundo, como Nossa Senhora diz. Mas depois ele vai revelar a sua verdadeira face, a sua verdadeira identidade. Tudo, queridos irmãos e irmãs, já está se encaminhando para o número da besta ser estabelecido no mundo inteiro. A palavra de Deus diz que só vai comprar e vender quem tiver esse número maldito, né? Mas não é que alguém vai pegar e te impor esse número sem você aceitar ou te colocar à força. Não. Você tem que querer, por livre e espontânea vontade, porque isso fica melhor para o inimigo, né? Então Nossa Senhora diz que quem aceitar esse chip diabólico já é do mal. Não tem mais volta. E o que nós podemos fazer para evitar esta marca? Devemos nos consagrar a Nossa Senhora todos os dias, ou pelo menos a consagração pelo médico São Luís Grignon de Montfort, rezando o nosso rosário todos os dias, porque a Santíssima Virgem Maria disse nas mensagens que o anticristo ele não terá poder sobre os devotos dela. Então Nossa Senhora já está preparando os refúgios, o refúgio, né, que é o seu Imaculado Coração. Em primeiro lugar, esse refúgio é o Imaculado Coração da Virgem Maria. Mas vai chegar um tempo também que nós vamos precisar nos afastar dos grandes centros das grandes cidades, das grandes metrópoles, para poder viver a nossa fé mais tranquilo. Quando eu digo mais tranquilo, entre aspas, né, porque eles vão perseguir os verdadeiros padres, os verdadeiros cristãos, que não vão se abaixar para essa imposição, para essa impostura religiosa que o anticristo vai querer submeter à igreja de Jesus. E quantos são os sacerdotes, meus irmãos, que já estão se encaminhando para isso, né? Já estão, na verdade, ajudando o anticristo, em vez de preparar o povo para a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, eles estão dando corda para o inimigo com suas atitudes mesquinhas, com suas atitudes que envergonham o Evangelho e a Santa Igreja Católica, né? Então nós estamos vendo aí quantos sacrilégios acontecendo, quantos vilipêndios acontecendo dentro da igreja, né? A semana passada, 4 igrejas foi vilipendiada na diocese de Marabá, lá no Pará, né? Então eles estão arrombando as igrejas, roubando as hóstias, quebrando as imagens, destruindo os sacrários. Quem é que está por detrás de tudo isso? Se não é o próprio anticristo, né? Porque esse tipo de gente, eles acreditam poderosamente que Jesus está na Eucaristia, mais do que muitos católicos por aí. Até mesmo os religiosos, né? Que não acreditam piamente que Jesus está na hóstia consagrada. O corpo, o sangue, a alma, a divindade. Não é uma simbologia. Ele está presente. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, o inimigo tem os seus chacais infiltrados, até mesmo dentro da igreja, para destruir a igreja de dentro para fora, como nos disse o Papa Paulo VI, né?
a fumaça de Satanás, entrou na igreja pelo vértice. Como? Através das falsas teologias, das falsas ideologias, né? Até mesmo de seminaristas que eles colocaram lá dentro, né? Que eles colocaram lá dentro da própria igreja, que não tinha fé para, no auge, destruir a igreja de dentro para fora. Como? Pregando as suas heresias, negando os milagres de Jesus, negando até mesmo as verdades que diz respeito à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos celebrando São José de Cupertino. Esse santo, ele nasceu na Puglia no ano de 1603, lá na Itália. Então era um jovem que desejava seguir a vida religiosa. Com 17 anos ele entrou nos frades conventuais, mas foi rejeitado, né? Os frades franciscanos mandaram eles embora. Entraram nos capuchinhos, os capuchinhos também mandaram ele embora. Então foi um santo que sofreu muita humilhação, porque ele, como ele mesmo se intitula aqui, ele diz que ele era um santo burro, né? Ele não tinha muita ciência das coisas. E quando ele chegou no convento, colocaram ele para cuidar de uma mula, cuidar dos porcos, aquele trabalho mais miserável que existia naquela época. Foi lá que eles colocaram esse santo para cuidar dos animais. Então ali ele se sentia bem, porque ali ele podia ter os seus êxtases com Jesus, com Nossa Senhora. Então Deus, o Espírito Santo, ornou a alma de São José de Cupertino com grandes dons. Recebeu o dom da ciência, infundido, o de levitações místicas, a prudência de que dava provas na sua direção das almas, atraía para junto dele um avultamento numeroso de pessoas, até mesmo cardeais e príncipes. Seus êxtases eram tão frequentes quanto maravilhosos. Teve mesmo vários em público, dos quais um grande número de pessoas da mais alta categoria foram testemunhas oculares, e cuja verdade atestaram sob juramento, incluindo-se essas testemunhas João Frederico, duque de Bravovisti, que foi um luterano que acabou se convertendo novamente para a Santa Igreja Católica através desses milagres que São José de Cupertino realizava. Então ele era um santo que levitava. Ele estava celebrando a missa e pelo poder de Deus ele se levitava até os ares na hora da consagração, na hora da elevação da hóstia. Isso, várias testemunhas oculares estiveram presentes no dia desses milagres, padres, bispos, mas ele também foi perseguido, né? Pela própria igreja, pela Inquisição da época, por alguns cardeais, por alguns bispos, que duvidavam deste dom dele, dizendo até que ele estava possesso, né? No filme que eu assisti, o padre foi lá fazer o exorcismo sobre São José de Cupertino, dizendo que essas levitações eram do demônio, mas quando Deus manifestou a sua glória na frente desse sacerdote que foi fazer o exorcismo, ele que saiu de lá envergonhado. Então Deus é amigo dos santos. Ele não tem medo de dividir o poder dele com a gente. Jesus disse, se vocês creem em mim, vocês farão as obras, os milagres maiores do que aquele que eu fiz. O próprio Jesus falou isso no Evangelho. E por que a gente é igual Tomé? Duvida do poder de Deus. Tem almas místicas, tem almas escolhidas, que Deus ornou com grandes dons. Frei Galvão, por exemplo, tinha o dom da bilocação. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Frei Damião, o Padre Cícero tinha o dom da bilocação. Como eu ouvi a história de uma senhora que participou da missa com o Padre Cícero, essa mulher, ela morou na casa dos meus pais na Bahia. Ela, com idade de 8 anos, ela ia para a missa do Padre Cícero. Levantava 4 horas da manhã para ir no Juazeiro do Norte com seus pais para a missa. E um dia o Padre Cícero estava confessando e de repente ele caiu num sono profundo. E a pessoa que estava na confissão, ali ajoelhada para se confessar, se irritou. Falou, esse padre velho, ele já está caducando, que não ouve mais nem a confissão da gente, que já está até dormindo na confissão. De repente ele voltou daquele êxtase e falou, não, minha filha, eu não estava dormindo. Eu fui acudir uma filha minha que estava morrendo afogada. Então uma pessoa estava lavando roupa e a perna dela ficou enganchada entre uma pedra e outra e ela ia morrer ali afogada e gritou, valeu meu padrinho Cícero. E ele em espírito foi acudir aquela sua filha espiritual. Não se esqueçam também que o apóstolo Filipe tinha o dom da bilocação. Não foi assim que o Espírito de Deus levou ele até o empregado da rainha da Etiópia?
Porque ele estava ali lendo aquela passagem que diz que ele foi levado para o matadouro como ovelha e não abriu a boca. Quando Deus colocou o espírito de São Filipe na carroça do eunuco, do empregado da rainha da Etiópia, ele perguntou: você sabe o que significa isso que você está lendo? O eunuco falou: não, eu não sei porque ninguém me explicou. Eu não sei se o autor aqui está falando dele mesmo ou de outra pessoa. São Filipe explicou aquela parte bíblica, o eunuco aceitou Jesus, pediu o batismo e voltou para a África levando o evangelho, levando a palavra de Deus. Então o continente africano, meus irmãos, é um continente também rico que teve muitos grandes santos para a Igreja Católica, né? Santo Agostinho e outros santos também. Então a Igreja da África é uma igreja muito importante para nós. Da África sairá grandes santos ainda, porque nós temos ainda esse preconceito com a África, mas é um continente que tem um potencial para evangelizar, para o evangelho muito grande. Então esse empregado da rainha da Etiópia levou a palavra de Deus, levou a luz para aqueles nossos irmãozinhos que ainda vivem nas trevas, né? A gente sabe que uma boa parte dos africanos não segue o Deus vivo, porque eles seguem outros deuses, né? Eles seguem outras religiões e fazem até mesmo outros ritos que não agradam a Deus. Mas vamos orar a Deus para que um dia nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa purificar a África de verdade, mostrando a verdade para aqueles nossos irmãos. E quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu falo isso não para criticar, mas com todo o amor que tenho os nossos irmãozinhos também da África. Amados irmãos e irmãs, eu me despeço por aqui, espero que essa catequese de hoje tenha ajudado a você e quero continuar pedindo. Deixa aí nos comentários quais assuntos que vocês querem que eu trate aqui no canal, gente, porque vocês não estão deixando para mim. Todos os dias eu olho o canal, eu leio os comentários, mas vocês não estão colocando lá sugestão. Então eu peço que você dê o like neste meu vídeo, que você compartilhe com seus amigos, né? Você pode até mostrar para os seus alunos na catequese, né? Eu fiz aqui no canal uma catequese maravilhosa sobre os santos anjos, sobre as orações de reparação. Tudo isso você que é catequista poderia tratar na catequese com seus alunos. Não fique tratando na catequese coisas fúteis, né? Ah, falando das árvores, como cuidar das árvores, que não sei o quê. A gente fala muito mais das árvores, muito mais da natureza e não fala da pessoa principal que é Jesus. A natureza é importante, é maravilhosa, mas quem é que está por trás dessa natureza, dessa criação? É Jesus. Jesus quer que a gente preserve a natureza. Mas ele não quer que a gente tenha uma fé panteísta, tirando ele do foco, do centro e colocando a natureza, colocando os animais. Isso é o conselho que eu dou para vocês. Então peço neste momento que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, de São José de Cupertino, te abençoe e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.